Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma alegria ter vocês aqui hoje com a gente. Eu sou a professora Cris, diretora da Faculdade de Engenharia de Produção. Estamos aqui também com o professor Marcos, o diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica, e o professor Ralph, diretor da Faculdade de Engenharia de Controle e Automação. Logo eu vou passar a palavra para eles também. Estamos também com professores da nossa universidade, dos nossos cursos, o professor Fábio Facchini e o professor César Queiroz, que apresentarão para vocês algumas tendências importantes, algumas perspectivas e oportunidades para os engenheiros no contexto atual e no contexto da indústria 4.0. Também estamos aqui com muita alegria com os nossos embaixadores, os nossos alunos, a Sara, da Engenharia de Produção, o Felipe, da Engenharia Mecânica, e a Caíssa, da Engenharia de Controle e Automação, que vão falar sobre os seus cursos e o que a PUC Campinas representa para eles. Bom, eu gostaria de dizer que estamos em uma grande universidade, 80 anos de história, de tradição. Uma coisa muito importante que a gente vai discutir nessa live são os currículos das engenharias que foram atualizados, estão modernos, totalmente alinhados com as novas diretrizes curriculares nacionais, que são currículos baseados na formação por competências, e a gente faz isso através de estratégias inovadoras de ensino. É uma ótima oportunidade para vocês conhecerem a nossa grande universidade e conhecerem os nossos cursos. As engenharias têm um núcleo comum também, que é bastante consistente, bastante inovador, e teremos oportunidade de trocar algumas ideias aqui com os nossos professores, com os nossos alunos. E agora eu vou passar a palavra para o professor Marcos, que é o diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica, tá? O Marcos vai falar um pouquinho com vocês, e depois o professor Ralph, que é o diretor da Faculdade de Engenharia de Controle e Automação. Obrigada, pessoal. Boa tarde, Cris. Em seu nome, cumprimento todos os nossos colegas aí da PUC. Boa tarde a todos os demais participantes da live. Como a Cris falou, é uma alegria tê-los aqui para discutir um assunto tão importante como o assunto de engenharia. Eu trabalho há 45 anos nesse assunto e cada vez sou mais motivado e mais animado por ver todas as transformações que a engenharia causa no cotidiano das pessoas e no bem-estar da população de uma forma geral. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso de Engenharia Mecânica. O curso de Engenharia Mecânica da PUC ainda não formou nenhuma turma. A primeira turma se formará agora no ano de 2021. Ou seja, é um curso extremamente novo. E a grande vantagem de ser um curso extremamente novo é que esse curso aí deu para contemplar de todas as discussões que nós tivemos dentro da universidade, a preocupação em montar um curso que seja moderno de engenharia, um curso que seja voltado à formação do aluno da melhor forma possível, olhando a parte de empregabilidade, olhando a parte de empreendedorismo, olhando a parte da capacidade de fazer. Quando a gente fala de curso moderno de engenharia, existe muita discussão, então, como aqui nós não temos tempo, eu vou simplificá-lo em 3 pontos que eu considero fundamentais e que estão presentes no curso de Engenharia Mecânica. O primeiro é a oportunidade, a geração maker, a geração que gosta de criar coisas através de atividades hands-on que nós temos desde o primeiro ano até o último ano. Ou seja, o aluno que entrar no curso de Engenharia Mecânica da PUC entra para fazer alguma coisa, que esse é o papel do engenheiro. Essa mesma atividade maker, hands-on, leva muito em conta a questão do empreendedorismo. A PUC vem investindo sensivelmente em trabalhos em redes e nós temos um espaço lá voltado à rede FabLab que tem oportunidade enorme para os nossos alunos. Então, essa é a primeira parte do tripé. A segunda é o uso intensivo de tecnologias. Não existe mais engenharia sem tecnologia. Aliás, a palavra engenharia significa gestão mais tecnologia. É como você aplicar essa tecnologia, como se gerir o uso dessa tecnologia para fazer o bem-estar da sociedade.
E nessa tecnologia, é o assunto da nossa live hoje, um dos drivers, um dos pontos fundamentais é a questão da indústria 4.0. A indústria 4.0, também sendo muito rápido para discutir, é um conjunto de tecnologias, tem 10 tecnologias certas, o professor César vai descrevê-las com detalhes, e que são responsáveis por uma profunda transformação no processo produtivo e por uma profunda transformação no processo de design e de desenvolvimento de novos produtos. Não posso deixar de falar de tecnologia também da parte de tração elétrica. No curso de Engenharia Mecânica, essa parte é vista em detalhes. Nós temos disciplinas voltadas a isso. Todo mundo tem acompanhado, e nós estamos no problema de mobilidade cada vez mais dando espaço à tração elétrica, seja através de veículos híbridos, seja através dos próprios veículos elétricos. E agora, com a evolução da parte de baterias, com a redução do custo desse tipo de equipamento, com certeza nós vamos ter um avanço significativo e todo mundo tem que estar antenado para ver esse tipo de tecnologia também. Existem outras, mas esses dois aí eu considero drivers importantes da engenharia mecânica. Os demais estão presentes nos outros cursos também de engenharia mecânica, que é o arcabouço de conhecimento na parte de energia, na parte de manufatura que existe dentro dessa engenharia. Por fim, já falei de 2 pontos que são os pilares, existe o último, que é a parte de aproximação com as empresas. O mundo precisa se aproximar, a academia precisa se aproximar da empresa, a empresa precisa se aproximar da academia. Essa é a receita para que a gente possa ter um desenvolvimento mais sustentável, um desenvolvimento mais harmônico e um desenvolvimento tecnológico que nos leve a outro ponto a nível de nação. Aqui no nosso curso, em todos os anos, nós temos oportunidades dos alunos entrarem em contato com as empresas, começando através do desenvolvimento de projetos, onde vão atrás de tecnologia de fundos, as práticas de engenharia, que são disciplinas que existem também no curso de engenharia elétrica, que vão haver em todos os cursos de engenharia da PUC, onde os alunos vão para dentro das empresas resolverem projetos. A parte de estágio, eu tenho uma ótima notícia, que no curso de engenharia mecânica está todo mundo estagiando. Quem quer está conseguindo estágio, mesmo com o assunto da pandemia. E, por fim, a parte do TCC, que a gente quer fazer, o trabalho de conclusão de curso, a gente fala TCC pelo hábito, que a gente quer fazer linkado com empresas e com problemas reais para aumentar o nível de empregabilidade dos nossos alunos. Era mais ou menos isso aí o recado que eu queria dar. Esse tripé é, ao meu ver, ao nosso ver lá do curso de Engenharia Mecânica, um curso moderno de engenharia. Muito obrigado, Cris. Obrigada, Marcos. Agora vamos ouvir um pouquinho o professor Ralph, o diretor da Engenharia de Controle e Automação. Vai lá, Ralph. Obrigado, Cris. Eu não tenho certeza se a minha imagem está funcionando. A minha câmera está funcionando aqui, mas eu não consigo me ver. Então, eu já tentei 3 navegadores aqui e não consegui sucesso. Mas vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Esse momento especial em que nós temos a oportunidade de apresentar para vocês um pouco do que é a universidade, do que são os cursos, né? E é interessante mostrar nesse momento o conceito de universidade. Vocês estão tendo a oportunidade aqui de perceberem 3 cursos de engenharia ao mesmo tempo. É o curso de engenharia de produção, o curso de engenharia mecânica, o curso de engenharia de controle e automação. O mundo já não é mais segmentado, o mundo é muito mais sinérgico, é muito mais integrado. Hoje é difícil falar na indústria que consome, digamos assim, recursos de engenharia, que ela pode trabalhar de forma estanque com a engenharia de produção, com a engenharia elétrica, com a engenharia de controle e automação, com a engenharia mecânica. Os assuntos estão todos permeados.
professor Marcos acabou de falar de tração elétrica, óbvio, né? Engenharia elétrica, engenharia de controle e automação também está de olho nisso, porque nós temos muito que automatizar nos veículos e nós temos muito que cuidar da eficiência energética do sistema de energia que alimenta isso. E esse mundo 4.0 que está aparecendo aí, se vocês não tiveram ainda contato com ele, vão ter. Hoje, tudo começou com a indústria 4.0, mas já está se expandindo para medicina 4.0, educação 4.0, cidade 4.0, enfim, é uma sociedade 4.0. É um novo conceito que usa internet das coisas, que usa telecomunicações massivamente, que usa inteligência artificial, desde as pequenas coisas, pequenas tarefas até grandes tarefas, enfim, não dá mais para a gente estanquear isso numa engenharia ou em outra. Eu vou falar pouco, porque daqui a pouco nós vamos ter, a partir das 19 horas, um momento da Faculdade de Engenharia Elétrica em que nós vamos conversar um pouco sobre os cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica, que é o curso de Controle e Automação, Engenharia de Controle e Automação, o curso de Engenharia Elétrica, e vamos falar um pouquinho também sobre telecomunicações. E então, aqueles que quiserem depois ouvir um pouco mais de detalhes sobre controle e automação, sinergia com a elétrica e com as comunicações, apareçam na nossa live lá às 19 horas. Mas eu gostaria só de deixar um recado final. Aqueles que não têm muito contato com o mundo da automação, com o mundo do controle e automação, às vezes ficam imaginando que controle e automação se limita a robotizar linhas de produção, por exemplo, de automóveis, de televisores, de computadores e coisas assim. Isso é a indústria 3.0. Esse mundo já passou. Ele continua, essa necessidade continua. Mas vocês podem lembrar rapidamente dos feitos do Elon Musk ali, com seus foguetes indo até a estação espacial, voltando e pousando na Terra. Isso é controle e automação. Você vai desde o micro, desde da automação das plataformas de testes do laboratório Sirius, do acelerador de partículas, que nós estamos no mundo subatômico, até o espaço. Então, tem um mundão aí, e esse mundo se reflete na integração das engenharias e na sinergia de tudo isso. Então, não é porque vocês vão escolher a engenharia mecânica, a engenharia de produção ou, eventualmente, controle e automação, que vocês vão viver esse mundo restrito. Prepare-se para o desconhecido. Espero vocês mais tarde, aqueles que se interessarem. Obrigado pela atenção. Cris, a palavra é com você e eu vou tentar resolver meu problema de vídeo aqui. Legal, Ralf, obrigada. Agora, com a palavra, o professor Fábio Facchini, que vai falar um pouquinho para a gente das tendências, perspectivas e oportunidades para o engenheiro nesse novo contexto. Vai lá, Fábio. Boa tarde, pessoal. Todos bem-vindos. É muita alegria que a gente recebe a todos aqui por enquanto e muito em breve, logo após o vestibular, recebê-los lá na nossa universidade com portas abertas e muito feliz de tê-los conosco. A gente faz tudo isso por vocês e para vocês, né? Vamos falar um pouquinho da engenharia de produção. Primeiro, vou me apresentar. Eu, não como Marcos Carneiro, tenho aí ainda 25 anos de trajetória, 20 como carreira na indústria, diretamente, mais 6 agora na área docente, lá na PUC, e algumas outras atividades que a gente ainda tem de contato com as empresas, justamente para enriquecer e trazer toda essa riqueza de vivência, integração, empresa e academia. A gente tenta fazer isso com bastante consistência. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas dentro da engenharia de produção, entre elas a área de manutenção, área de qualidade, liderança de produção propriamente dita. Depois fui para engenharia, fui para gerência de fábrica e tudo mais, e passaram algumas empresas grandes na minha trajetória profissional, como Pirelli, Motorola, Natura e algumas outras mais. E hoje me encontro feliz da vida e realizando aquilo que eu sempre sonhei, que é poder ter, junto com os alunos, aí uma construção de uma trajetória e poder um dia ver todo mundo aí na capa das revistas Exame da Vida como grandes executivos ou grandes empreendedores. É para isso que a gente trabalha.
Falando um pouquinho da profissão, a profissão da engenharia de produção ela tem um mercado extremamente amplo, porque ela trabalha procurando fazer a gestão de materiais e instalações, tanto em processos de manufatura, transformação, agronegócio e nas operações de serviço. A grande missão do engenheiro de produção é sempre otimizar todo esse processo, otimizar e garantir com que os fluxos estejam acontecendo, otimizar e garantir que os fluxos estejam acontecendo e procurando manter de maneira saudável os equipamentos e as instalações funcionando e, acima de tudo, fazendo e ajudando na gestão das pessoas e promovendo um bem-estar no posto de trabalho, nas estações de trabalho, no ambiente de trabalho, seja ele dentro da indústria ou seja ele numa operação de serviço. Mas é o cara que cuida do roteiro, é o cara que cuida de como as coisas funcionam, de como o processo deve ser organizado e de como a empresa pode alcançar o resultado. É onde que tudo acontece. A função produção ela é responsável por impulsionar a estratégia do negócio. É lá onde que tudo acontece, depois que os engenheiros mecânicos e elétricos desenvolveram produtos inovadores, cai lá na produção para a gente poder executar o trabalho. Então, é um mercado, além de muito amplo, muito promissor. A gente vem de um passado muito ruim para a área industrial e para a produção de maneira geral, em função da desindustrialização que o país teve, e mais fortemente em função agora do impacto que estamos tendo devido à pandemia. Mas isso nos traz a outra metade do copo cheio, que há uma perspectiva enorme pela frente no que diz respeito ao desenvolvimento dessa área industrial. Então, há um movimento muito grande, tendências de alguns estudos que estão sendo feitos lá fora e que a gente, pelo fato de estar na academia, consegue ter acesso, de que com o advento da indústria 4.0, falado pelo professor Ralph, falado pelo professor Carneiro, com o advento de todo esse processo de automação, há uma grande tendência de descentralização da indústria e das operações pelo mundo, e nós no Brasil, principalmente no que diz respeito à indústria, a agroindústria, né, a transformação do produto agro em produto alimentício possível de se comer, né, um produto minimamente transformado, ou então processado, a gente vai ter uma grande oportunidade de empregabilidade no que diz respeito à industrialização, pelo menos é o que os estudos apontam com essa descentralização do mercado industrial, e o pós-pandemia vem para trazer para a gente, por meio de alguns investimentos que até o nosso governo tem feito, que o Brasil tem se preocupado já há algum tempo, de reindustrialização, e aí a gente precisa de bons engenheiros de produção para poder fazer essa virada de jogo. Muito se fala em startups, e aí o engenheiro de produção tem um papel fundamental. O cara que abre a startup normalmente é um cara criador, um grande empreendedor, e ele vai precisar de um engenheiro de produção. Se não é ele o empreendedor, ele vai precisar do engenheiro de produção para organizar todo o projeto de trabalho, sequenciar as operações e garantir com que aquela grande ideia que esse empreendedor teve se transforme em realidade e chegue na mão do consumidor. Então, as tendências são muito boas e as perspectivas de futuro é um engenheiro de produção mais inovador, mais empreendedor, e é isso que a gente procura colocar no nosso curso. É um curso moderno, assim como o da engenharia mecânica. É um curso que a gente procura trazer vivências para dentro da sala de aula, para que os alunos consigam vivenciar ou experienciar já logo desde os primeiros contatos que ele está tendo com o curso, já entendendo como que funciona o mercado de trabalho e a empregabilidade para isso. A gente trabalha com metodologias ativas voltadas para promover essa vivência e autonomia do aluno ao longo do curso. Não é um curso professor, quadro, aula, é um curso bem dinâmico, é um curso que vamos trabalhar muito em equipe, por final das contas é isso que nos leva mais longe, é o trabalho em equipe, e essa articulação e esse engajamento é promovido pela engenharia de produção, quando a gente pensa na gestão da produção. E em termos de indústria 4.0, o grande desafio está fazer junto das pessoas essa transição, e junto com os processos, obviamente, essa transição entre o mundo analógico que vivemos hoje, um mundo físico, para um mundo digital, esse mundo mais integrado que o professor Ralph falou, desde uma microautomação até ir para poder para o espaço. Isso tudo depende de processo, depende de pessoas, e nós da engenharia de produção somos responsáveis por fazer essa mobilização de recursos a partir das tecnologias que estão habilitadas e disponíveis
para a produção ou para o serviço poder executar. Então, eu sou um apaixonado por produção e por pessoas. Eu entendo que a grande tendência está nesse sentido de engajamento e de transformação digital. E a transformação digital não passa só pelas tecnologias, e sim como as pessoas pensam essa tecnologia. Então, o curso desperta muito isso no aluno, o pensar essa transformação, o participar dessa transformação digital, o aplicar conhecimentos de processo, dentro desse processo, dessa transformação digital em que nós estamos vivendo, e é isso que a gente precisa, porque muito se fala, não, porque vai ter um monte de desemprego, e porque vai vir a automação e a robotização, e por outro lado, lá da outra ponta, a gente vai ter um monte de tecnologia, um monte de processo que precisa ser criado e desenvolvido para que essas tecnologias de automação, robótica, mecânica e elétrica possam virar realidade. Então, estamos num processo, numa ebulição muito grande e transformacional do curso por conta das DCNs que foram apresentadas pela professora Cris, mas também em função do mercado de trabalho, o momento que a gente vive, mas, acima de tudo, é um grande momento de perspectivas de futuro muito positivas, principalmente para aquelas pessoas que querem transformar, querem estar na vanguarda da transformação e querem estar aí numa posição uma posição de protagonista, né? Não numa posição de seguidor, né? Então, o curso de Engenharia de Produção, ele tem tanto o lado humano como o lado exato das engenharias. Então, é onde a gente consegue mobilizar recursos e colocar as pessoas bem acomodadas nos seus locais de trabalho, de maneira a garantir sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, inclusão social e digital dos processos. Então, eu acho que é um curso nobre, um curso completo, e a gente vai estar aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas que vocês possam ter. E aí vocês vão poder ter um pouquinho mais de contato dessas tecnologias, materializar um pouquinho isso que nós estamos falando, com as apresentações que vem para frente aí do professor César e dos alunos embaixadores dos nossos cursos. Mais uma vez, obrigado a todos. Espero encontrá-los o ano que vem conosco lá. Até mais, Cris. Legal, Fábio. Obrigada por compartilhar com a gente os seus conhecimentos, Cris, só para dizer que eu tenho cara, Cris. Oi? Eu consegui fazer funcionar o vídeo, só queria falar um oi pro pessoal que está aí para mostrar que eu Mostra a sua existo. cara, Ralf. Você Não sou existe. um fantasminha, tá bom? Tá? Fique à vontade, continua por. Tá joia, obrigada. Obrigada, Fábio. Foi ótimo. É muito bom compartilhar as nossas percepções, né, nossos conhecimentos. E vamos agora ouvir o professor César. Vamos lá, César. A fala está com você. Bem, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar participando dessa live, dessa conversa, tá? Boa noite aos nossos convidados também. Queria agradecer aos professores pela excelente introdução que fizeram, ficou muito boa. Esse contexto de indústria 4.0 realmente é o que mais vem sendo falado, e é claro que é uma das coisas que tem despertado interesse dos profissionais e dos nossos futuros profissionais, que são os nossos futuros estudantes e estudantes que já estão aí também prontos para entrar no mercado de trabalho. Então, vou me apresentar, sou o professor César, docente da Engenharia Mecânica. Como o professor Marcos muito bem ressaltou, o curso da Engenharia Mecânica é um curso novo, então tem muito ainda para crescer, e o conceito de ali, que nós justamente estamos trabalhando nisso, no curso de Engenharia Mecânica, é realmente a filosofia do hands-on. Por quê? Porque logo de primeira, o aluno, assim, logo no início do semestre, ele já começa a colocar a mão na massa, já lidando com vários projetos. A gente não pode esquecer que nós temos as maratonas, né? Então, tem a maratona na engenharia mecânica, que muito bem implementada e está sendo utilizada. E nessa maratona, tudo iniciou com um carrinho de ar comprimido, depois teve um carro elétrico também, e recentemente, né, tentou-se também implementar um hoverkart, né, que é um conceito de utilizar a base motorizada, que seria de um hoverboard, e o chassi realmente como se fosse, a gente tivesse um triciclo em si.
Só que, infelizmente, devido à pandemia, todas essas coisas que infelizmente aconteceram, não foi possível, mas os alunos, né, foram submetidos e estudaram, e também houve uma orientação ao longo desse tempo. Para quê? Para que eles pudessem, de fato, poder consolidar isso, né, mas consolidar de maneira virtual. Então, desde o início, eles começam ali com uma parte de simulação 3D, né? Tem todos esses grandes tópicos que justamente eu vou estar aqui apresentando para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela para justamente vocês poderem ver esse vídeo e dessa forma eu ir conversando com vocês, tá bom? Bem, o que justamente é a intenção do vídeo, né? Mostrar que basicamente a engenharia mecânica, juntamente, claro, com outros cursos, a engenharia mecânica começa do grande tópico, simulação. Então, os alunos são justamente orientados desde a parte teórica e também na parte prática, para você fazer a modelagem 3D, seja de robôs, seja de peças mecânicas, mas tudo se inicia numa modelagem, porque se você não tiver esse contexto de modelagem sendo apresentado, essa parte física virtual, você começa a engatinhar e você não sabe, às vezes, como que você vai chegar lá. Então, para algo se materializar, tudo isso precisa realmente começar, né, através de uma modelagem, através de um desenho técnico, ou seja, fazer simulações também. É um conceito como se fosse um conceito meio que um pouco antigo, mas tudo peça a peça, né? Bit a bit sendo montado, sendo construído, para que justamente isso possa ser materializado mais para frente. Então, é um processo que os alunos, né, os estudantes vêm fazendo, principalmente os estudantes da engenharia mecânica. E, claro, nós temos dentro desses cursos também como é que eles desenvolvem, né? Desde a parte, novamente, simulação, modelagem, eles aprendem a fazer essa parte de apresentações, de vistas explodidas. Por quê? Porque isso que basicamente também é um dos pilares da indústria 4.0, né? A gente consegue observar esses tópicos principais e que os estudantes precisam compreender isso. Então, hoje, às vezes, como um vestibulando, ele entra no curso e ele sabe o que eu vou fazer, né? Então, ele com essas informações que estão sendo justamente passadas aqui nessa live, ele consegue ter uma noção melhor do que ele pode trabalhar, do que ela pode também trabalhar, né? A simulação da parte de modelagem 3D, a parte de manufatura, né? Quando a gente fala de manufatura avançada, nós também estamos falando da parte de manufatura aditiva, da parte de manufatura subtrativa. Então, todo esse conceito também de indústria 4.0, a parte de robótica, ou seja, você consegue introduzir isso ao estudante logo no início também, para que ele conheça essas tendências tecnológicas. É importante ressaltar que o 5G já está praticamente aí presente, né? E o curso da engenharia mecânica ele tem focado bastante nessa parte de trazer o aluno, trazer o estudante, né, seja o aluno ou a aluna, para que ele trabalhe com essas tecnologias e ele possa, de fato, tá, mostrando todas essas etapas de como podem justamente ser feitas. Aqui, o que eu estou tentando mostrar com isso? Você parte de uma ideia de projeto, né? Você ali a gente tem equipe, por exemplo, dos projetos extracurriculares, né? Do oficina do Baja, a gente tem oficina do Fórmula Sai, nós temos também a oficina do drone. Então, todos esses projetos, eles acabam justamente trabalhando com isso, né? Ou seja, a gente consegue visualizar que eles estão próximos a esse tipo de tecnologia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você quer tornar algo físico, né, algo mais real daquilo que você realmente mais espera, você parte da modelagem, depois a gente vai para uma simulação em ambiente virtual, ou seja, uma simulação física, para nós podermos visualizar o que de repente podemos testar, podemos visualizar a parte de sensoriamento também, porque
toda essa parte de sensoriamento está embutido outro pilar também dentro da manufatura 4.0, da indústria 4.0, o IoT. Então, o IoT, ele está dentro dessa parte de sensoriamento, da comunicação entre máquinas, né? Hoje a gente vai ter principalmente essa parte, comunicação entre máquinas, né? Que é o famoso machine to machine, e isso está presente justamente na vida e na carreira também da engenharia, né? E os alunos, os estudantes de engenharia mecânica, eles têm lidado com essas ferramentas de uma maneira mais próxima, fazendo com que isso se torne realmente mais real e eles possam visualizar o que eu ganho com isso, o que eu aprendo com isso, e claro, todas as questões teóricas também são justamente importantes para que eles possam, de fato, tornar isso materializado, né? E por que também a gente parte de um início de modelagem, a gente parte de um início de simulação, coloca isso no ambiente virtual e aí a gente vem para o ambiente real, ou seja, tudo aquilo que era uma ideia, ele acaba se tornando um projeto real. A gente consegue visualizar a materialização disso. O que a gente consegue ver com isso? Nós conseguimos ver que aquilo que era simulado, nós temos agora um robô, né? Inclusive, esse robô está sendo utilizado para uns projetos que eu vou estar comentando mais para frente, mas o que a gente consegue observar? Microcontroladores, circuitos elétricos, né, toda a parte de motores também, a parte de motores elétricos. A gente vê a comunicação de um microcomputador com um microcontrolador. E por quê? Porque aí a gente consegue ver todo esse contexto de IoT. Máquina se comunicando, computadores se comunicando externamente, mandando mensagem, ou seja, você fazendo um controle remotamente, você mandando informações de maneira remota, via Wi-Fi, claro, com internet, e tudo isso justamente é importante de ressaltar dentro dessa parte do curso de Engenharia Mecânica. Lembrando que o curso de Engenharia Mecânica, ele foi o primeiro curso a ter, né, uma disciplina de inteligência artificial. Então, isso tem ajudado bastante os alunos na compreensão, ou seja, de ter uma lógica muito melhor também, mas explorar esse mundo da inteligência artificial. Por quê? Porque, no fundo, quando a gente tem essa parte de robotização também, a gente tem algoritmos que estão rodando, né, com base em... são algoritmos inteligentes, e os alunos justamente trabalham diretamente com isso e têm essa oportunidade, né? Então, você observa que a comunicação que é feita, depois que você tem tudo aquilo integrado, a pessoa, no caso o estudante, consegue lidar diretamente com essa tecnologia, consegue operar, né? Consegue trabalhar com uma redundância de sensoriamento. Para quê? Porque na robótica a gente tem diversos desafios, né? Diversos desafios de mapeamento, de localização. O robô não sabe, o robô não enxerga, mas aí você pode utilizar câmeras, você pode utilizar lasers para ele se localizar dentro de um ambiente. Então, é isso que os alunos têm visto bastante. Inclusive, como eu tinha justamente comentado, esse projeto, ele inclusive está sendo implementado, né, juntamente com o corpo docente e juntamente, inclusive, com o professor Marcos, a gente tem feito vários testes para se tornar um robô de descontaminação, pensando principalmente, né, no Covid, né, no coronavírus, que não está sendo fácil para ninguém, e toda essa parte de inteligência artificial entra em um sistema autônomo. Hoje, o nosso robô, ele navega autonomamente, então ele consegue percorrer todos esses corredores das fileiras de carteiras que nós temos em uma sala padronizada lá na PUC Campinas, e basicamente, claro, ainda precisa ser construído um módulo para a gente ter as luzes UVC, mas esse é um objetivo, esse é uma das causas que o curso da Engenharia Mecânica tem trabalhado, juntamente com os alunos, juntamente com os docentes, se preocupando principalmente nesse aspecto de pandemia. E o que nós podemos utilizar do nosso conhecimento de engenharia mecânica? Está aqui, está sendo justamente implementado, está dentro do contexto de indústria 4.0, e a gente consegue ver esses aspectos bem diferentes. E aquilo que eu tinha falado no início, os alunos sempre têm
pegando com a mão na massa, ou seja, sempre estão trabalhando. E aí, dentro dos projetos extracurriculares, nós temos a oficina do drone, ou seja, o projeto do drone. O nosso objetivo depois o Felipe até vai explicar um pouquinho, mas o nosso objetivo é tornar esse drone autônomo, né? Nós estamos trabalhando para isso, a equipe vem se dedicando. Para quê? Para a gente poder ter um drone que futuramente vai fazer um pouso de maneira autônoma, seja ele com marcador, ou seja ele via GPS, ou seja ele via de qualquer outro tipo de sensoramento, principalmente câmera. E também não posso esquecer, a gente não pode esquecer o quê? Que nós temos agora o Mescla, que ele justamente é um projeto que já saiu do papel e está disponibilizado para os alunos, para eles trabalharem as ideias, prototiparem e tornarem isso numa realidade. Aí, a PUC Campinas tem trabalhado, o curso de Engenharia Mecânica tem trabalhado também em incentivar o empreendedorismo. Então, dentro do ambiente Mescla, que é justamente aquilo que o professor Marcos tinha conversado, um laboratório de fabricação digital, para quê? Para incentivar os nossos alunos a trabalharem em equipes, como o professor Fábio justamente falou também, e, quem sabe, nós temos diversas startups aí espalhadas por Campinas, por mundo afora também, claro, nacional e internacionalmente, e a gente consegue ver que o Mescla ele consegue oferecer um excelente espaço de trabalho, um trabalho que a gente consegue visualizar um cowork, um trabalho cooperativo também. Temos as máquinas, desde máquinas de cortadora laser até máquinas de impressora 3D. Dentro da Faculdade de Engenharia Mecânica também temos isso. E, é claro, é importante ressaltar que temos também uma máquina router, né, para tornar os projetos muito mais próximos daquilo que a gente espera. E é isso que a gente tem justamente observado dentro do curso de Engenharia Mecânica. Para quê? Para trazer vários estudantes que estão aí, de repente, com dúvidas em relação ao que deve seguir, e aí você tem realmente uma ampla opção, e tudo isso que está sendo demonstrado são projetos que estão sendo feitos, que estão sendo realizados, e que atualmente você dispõe de um espaço onde você pode trabalhar de maneira cooperativa e você pode, né, tornar essa sua ideia uma realidade, e quem sabe isso numa futura startup, para que você possa, né, desenvolver a sua ideia com muito mais profissionalismo também. E não posso esquecer do seguinte, na minha formação, por exemplo, como engenheiro há mais de 9 anos, engenheiro de formação, não posso esquecer que se eu tivesse a oportunidade do que os estudantes atualmente estão tendo de colocar muito mais a mão na massa, eu realmente teria ficado muito mais feliz. Eu particularmente até comento isso com bastantes alunos e alunas. Eu falo, olha, do jeito que vocês estão trabalhando atualmente, eu me sentiria muito bem, né? Então, eu realmente fico muito feliz. Desejo um bom vestibular aos nossos futuros estudantes. E nós estaremos de portas abertas para lhe receber, para receber vocês, e sejam bem-vindos. Muito obrigado. Legal, César, muito bom. É o que a gente estava comentando hoje no grupo lá do CEATEC, né? Os nossos cursos estão tão legais que dá vontade de fazer graduação de novo, porque na nossa época não era assim, né? A gente não Exatamente, tinha toda essa possibilidade, essa infraestrutura, né, que a gente tem. exatamente, Estamos em uma grande universidade, né? E todas essas possibilidades, esses projetos pedagógicos realmente inovadores, né? E esses projetos tão bacanas da engenharia mecânica, quando a gente foi reestruturar o nosso curso, agora que é o currículo novo de 2021, fresquinho, super inovador, a gente com essa preocupação, né, Marcos, de ter uma disciplina no início, no núcleo comum, no núcleo que é comum às engenharias, uma disciplina de fundamentos da engenharia, porque como o Ralph falou, as engenharias elas estão muito próximas, né? Elas nasceram próximas, daí elas se separaram, agora a tendência é que elas se aproximem novamente, porque para responder essas tendências, né? Esse profissional multidisciplinar, a gente precisa entender um pouco de tudo. Então, essa disciplina
que a gente imagina logo no início, né? Hands-on, metodologias ativas, metodologias inovadoras, com um projeto comum com estudantes de todas as engenharias. Então é muito bacana, né? A gente estava falando isso no grupo do... Hoje as lives foram acontecendo lá do CEATEC e a gente estava discutindo como a gente tem uma equipe realmente fantástica, né? E os nossos projetos são tão legais que dá vontade de fazer graduação de novo. E a gente ficou brincando lá, que vontade de fazer, né? Alguns Exatamente. cursos aí que estão realmente muito legais. Mas vamos ouvir agora os nossos alunos, né? Vamos ver o que eles falam sobre isso, nossos embaixadores, nossos queridos alunos. Vou começar pela Caíssa, que é aluna de Engenharia de Controle e Automação. Vai falar um pouquinho, Caíssa, do que a PUC representa para você, o que é o curso para você. Vai lá, Caíssa. Pessoal, boa noite. Bom, o que a PUC representa para mim, né? Já foi apresentado aí pelos professores anteriormente o que é a indústria e o curso, né? Então, isso, para mim, é uma representação muito importante, né? E a PUC, ela representa para mim uma forma de chegar, assim, exatamente onde eu quero, né? Eu entendo que quando você tem um diploma, um currículo da faculdade, você tem a porta aberta para ser engenheiro, mas eu não quero ser qualquer engenheiro, eu quero ser o melhor engenheiro que eu posso ser. E eu procuro as oportunidades assim, né, de forma que forneça para mim as ferramentas que eu preciso para chegar lá. E a PUC é isso para mim, não é só uma faculdade, é uma universidade completa, assim, além da infraestrutura que os professores mostraram, infraestrutura excelente de laboratório, um corpo docente super capacitado, assim, as aulas são excelentes. A gente tem, além disso, um ambiente integrado de oportunidades, né? A gente tem acesso a outras oportunidades dentro das empresas. Essa colaboração que a PUC tem com as empresas também é muito interessante. Semana que vem tem a Semana Integrada do CEATEC, a gente tem palestras com empresas de várias áreas, que a gente tem contato direto com pessoas lá dentro, que às vezes formam networking, uma oportunidade não só da gente conhecer pessoas, mas conhecer áreas diferentes e formas de atuação, né? Porque o engenheiro de controle e automação é um engenheiro muito plural, que lida com muitas áreas, então, às vezes é até difícil você colocar um ponto ali, né, de interesse, eu gosto de exatamente isso aqui. Então, é muito interessante, a universidade fornece toda essa infraestrutura de forma geral, assim, para a gente, e o currículo de controle e automação é super novo, super atualizado. Eu estou agora no meu 3º ano e quando eu entrei a gente era a primeira turma de controle e automação, né? E assim, eu sou apaixonada pelo curso, eu não tenho nem mais o que dizer, assim. Enfim, eu espero que vocês estejam empolgados também. O curso de controle de automação é super legal, porque é muito interessante, sim, nas oportunidades que oferece. E eu espero vocês, né? Espero que vocês façam e o primeiro dia de aula pode me procurar lá, que a gente vai estar esperando vocês. Legal, Caíssa. Obrigada pelo seu depoimento tão emocionante, emocionado. É tão bom, né? Esse brilho nos olhos. Isso que a Caíssa falou sobre estágio, gente. Estamos no melhor local para estágio, né? O local, né, que a gente tem mais oportunidade, muitas empresas, e a gente tem realmente muitas oportunidades de fazer uma inserção qualificada no mercado de trabalho, né? É isso que a gente pretende, que vocês comecem no mercado de trabalho quando vocês estiverem preparados. E as empresas estão esperando vocês, porque as empresas procuram alunos da PUC Campinas. Obrigada, Caíssa. Agora vamos ouvir a Sara, da Engenharia de Produção. Querida Sara, vai lá. Oi, eu sou a Sara, sou engenheira de produção, como a Cris falou. Vocês estão me vendo? Porque eu não estou me vendo. Sim, tá ótimo. Tá bom. Eu sou engenheira de produção, eu estou no 4º ano, 8º semestre. E é exatamente o que a Cris falou, eu vejo a PUC como uma escadinha. De pouco em pouco, os professores vão colocando bagagens para a gente, para nós irmos subindo a escadinha. E no topo é o estágio, o mercado de trabalho, e todo o
nosso treinamento, as nossas aulas, tudo que a gente tem, que faz mesmo nessa engenharia de produção, é tudo pensado e visto como pensando no nosso futuro, pensando em que profissional nós vamos ser. E como a gente vai se apresentar, como a gente vai levar os valores da PUC para a empresa que a gente vai, e o que a gente vai retornar também para a PUC, porque a gente tem um retorno dos professores, de toda a estrutura da PUC, e a gente retorna para eles também muita coisa. Como o Foquini falou, Foquini é nosso professor, e ele quer que a gente esteja nas capas de revistas, como grandes empreendedores. Então, isso é um retorno positivo para a faculdade também, de todo o esforço que eles têm. E a engenharia de produção é sempre inovadora, ainda mais agora, né, Cris? Com todo pensado justamente em ser como o dia a dia pede, como a indústria pede e como ela se revoluciona a cada momento. Agora, por exemplo, em Busca 1.0, todo o nosso currículo é baseado nas evoluções causadas por ela. Então, eu vejo que só depende de mim mesmo, depende dos alunos, porque toda a bagagem necessária para conseguir tudo o que a gente quer, a gente tem. Tem bem com ótimos laboratórios, ótimos professores, ótimo tudo. Tudo que é possível, que a gente pede, a gente realmente tem. E acho que é isso. Espero vocês no primeiro dia de aula, bem ansiosa, espero que todos passem. Legal, obrigada, Sara. Agora o Felipe, da Engenharia Mecânica, vai falar com a gente um pouquinho. Fala aí, Felipe. Olá, boa noite. Vocês conseguem ver minha câmera? Tá Sim, tá ótimo. Bom, eu vim conversar um pouco com vocês sobre o curso da Engenharia Mecânica, sobre a PUC Campinas, né? No que ela colabora mesmo com o nosso desenvolvimento, nossa formação profissional. E eu acho que assim, o professor César conseguiu dar uma boa introdução. Ele conseguiu explicar bem as grandes qualidades do curso, então todo esse conceito de hands-on que é aplicado desde o primeiro semestre. Então, assim que eu entrei, eu já tive que fazer um carrinho elétrico, sem muito conhecimento específico na área, fiquei meio assim, mas realmente foi uma experiência muito legal, foi muito bacana. A gente aprendeu demais, além das aulas teóricas que são sempre necessárias, a gente conseguiu reter bastante desse conhecimento aplicando na prática. Outra coisa que eu gosto muito na universidade são as equipes extracurriculares. Então, como o professor César falou, existe a equipe de Fórmula SAI e a equipe do Baja, que são mais voltados para o setor automotivo. Existe também a de drone, a qual eu faço parte, já estou atuando como capitão dessa equipe desde o começo do ano, mas eu já participava dela no ano passado. E todas essas equipes ajudam ainda mais a colocar em prática o que a gente aprende. Então, às vezes, algum conceito é passado de forma muito rápida durante a nossa grade curricular. O professor comentou que inteligência artificial, a gente tem um semestre de inteligência artificial, onde a gente pode entender bastante como funciona, mas agora no drone, por exemplo, tem uma equipe focada nisso que está querendo, até o final desse ano, a gente vai colocar o drone voando autonomamente, seguindo um padrão, como um código QR no chão. Então, a gente desenvolve muitas habilidades nessas equipes. Eu, por exemplo, nunca teria visto nada de gerenciamento de pessoas, até marketing digital eu tive esse contato, apenas fazendo essa função aí na equipe de drone. Então, já conversei com a RH da equipe também, que gostou demais do processo seletivo. O nosso vice-capitão, que é graduado já em economia, agora conseguiu fazer as finanças do grupo. Então, ele conseguiu juntar duas paixões dele em uma só. E eu acho que é realmente isso que o grupo tem a proporcionar. É o contato com pessoas que você não teria, até de outros cursos. Você aprende com eles, aprende fazendo. Tem também todo o acompanhamento dos professores, os técnicos do laboratório ajudam demais. Então, são todos projetos muito bacanas. Aí, para quem quiser, eu vou deixar no chat, no geral aqui, o nome do Instagram, o link do Instagram das nossas equipes, para caso vocês queiram aprender mais sobre elas.
Mas é isso, a gente vai aprendendo muito, são as chamadas soft skills, né? Essa questão de trabalho em equipe, gestão de pessoas, todo esse conhecimento a mais, que é muito bem visto nos olhos dos recrutadores, aí quando a gente vai ingressar nas empresas, procurando estágio. Hoje, inclusive, eu fiz uma dinâmica de grupo, e a participação dessas equipes ajudaram demais, todo mundo ficou muito animado, e muitos alunos também da PUC já comentaram comigo, ex-participantes das equipes, que, nossa, ajudou demais. Então, eu espero vocês lá, eu espero que vocês realmente entrem nessas equipes, a gente tem processos seletivos todos os anos, e é muito bacana a experiência. E, bom, eu acho que é isso, eu agradeço a presença de todos, eu espero que tenha incentivado um pouco mais vocês a entrarem, fazer esse processo da PUC Campinas, na Engenharia Mecânica, e eu agradeço a atenção e espero vocês ano que vem. Obrigada, Felipe. Muito bom o seu depoimento. É muito gostoso ouvir os alunos, né? Eu gosto bastante. Marcos, quer falar um pouquinho para encerrar? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui também, tá? Marcos. Cris, está me ouvindo? Estamos sim. Ah, tá bom. Bom, eu penso que o depoimento dos alunos aí foram espetaculares. É muito gostoso ver as pessoas, os alunos falarem dessa forma que estão falando. E tem um ponto aí que eu queria chamar a atenção, né? Esses projetos extras, o Fórmula SAI, o Baja, o drone, o carro elétrico que nós estamos fazendo, esses projetos aí, eles são abertos a todos os alunos da PUC. O Felipe acabou de comentar aí que tem relacionamento com gente da parte de marketing, porque esse projeto aí trabalha um ponto que, ao meu ver, é fundamental e que faz uma diferença enorme para o engenheiro, que é ele ter condições de sair, vender um produto, vender sua ideia para conseguir algum recurso junto às empresas. Então, se você pegar o carro do Fórmula SAI, que é um carro caríssimo, custa quase 400 mil, nós temos alunos da engenharia elétrica, nós temos gente da engenharia da computação, tem todas as engenharias trabalhando. Então, esse projeto aí, ele é aberto a todos os alunos da PUC, e é um prazer quando eu vejo os alunos lá trabalhando no desenvolvimento desse tipo de artefato, onde a engenharia é levada ao limite, é levada onde o aluno está aprendendo, e vão sair daí uns engenheiros mesmo, extremamente empregáveis e capazes de desenvolver seu próprio negócio. Obrigado, Cris. Legal, Marcos. Temos duas perguntas aqui, acho que o Fábio pode começar a responder. As possibilidades de atuação no mercado que vão além da indústria. Eu gosto muito dessa pergunta, porque toda a minha experiência, toda a minha formação na engenharia de produção é em serviços, né? E o Fábio é especialista em serviços também. Então, quais são as possibilidades fora da indústria, as tendências para os próximos anos? E tem mais uma aqui que também acho que pode ser discutida, e já foi falado um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo, da mescla, que é como que esses cursos ajudam quem quer abrir o próprio negócio? Vamos lá. Principalmente para a indústria, obviamente, né, as engenharias, mas a gente tem cada vez mais muitas das tecnologias habilitadoras que a gente falou aqui na indústria 4.0, cada vez mais elas também estão entrando no serviço, né? Então a gente vê hoje falar aí, por exemplo, a Amazon Loja Autônoma, é muito comum. E além disso, a gente tem dentro dos processos de serviço, ou das operações de serviço, a necessidade de encadeamento das atividades, né? Então, não é só de relacionamento que vive um serviço. Há uma necessidade de organização dos processos, dos projetos, do dia a dia das pessoas que vão trabalhar dentro dessa operação de serviço, seja na linha de frente ou seja na retaguarda. Então, as engenharias apoiam muito nesse sentido. E na parte de empreendedorismo, mais do que nunca, ainda mais com cursos tão modernos e voltados para voltado para trabalho em equipe, para criação,
para desenvolvimento de negócios, para desenvolvimento de projetos que sejam vendáveis, que, como o professor Carneiro falou, de vir a se tornar uma startup com uma solução inovadora e alinhada com os propósitos do mercado. Então, não é só de indústria que vive engenharia, é de serviço também, principalmente cada vez mais serviços agregados, e é de empreendedor também que a engenharia forma, porque é o futuro do país, está na competitividade das nossas empresas, e as empresas nascem a partir de novos empreendedores que tenham soluções técnicas bem aplicadas e viáveis para o consumidor. Legal, Fábio, obrigada. Marcos, acho que a gente já pode ir encerrando, né? O professor Ralph pediu para despedir de todos vocês. Desejamos boa sorte no vestibular, esperamos vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu já vou compartilhar aqui aquele slide do WhatsApp, um minutinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente. O professor Ralph, ele foi para a live lá da elétrica, tá? Mas pediu para que a gente pedisse por ele. Agradeço Marcos, Ralph, meus colegas de trabalho aí, professores Fábio, professor César, os alunos queridos, Sara, Caíssa e Felipe, que fizeram lindos depoimentos. Estamos super à disposição de vocês, somos super abertos, adoramos conversar, adoramos mostrar o curso, mostrar a nossa casa, né? E desejamos que vocês nos encontrem em breve. Venham para essa grande universidade, tá? Esperamos vocês com os braços abertos, sempre. Marcos. Cris, faço minhas suas palavras. Fico muito feliz de ter assim um evento desse aqui, onde a gente possa conversar diretamente com futuros alunos da PUC. E, como a Cris falou, venham para cá, podem ter certeza que o futuro que a PUC reserva para vocês é um futuro de uma formação integral, de uma formação preocupada não só com o lado técnico, mas preocupada também com a parte de ética, com a parte relativa ao que se falou aqui de soft skills, e que a gente tenha condições de trabalhar juntos, porque aí nós vamos fazer coisas muito bacanas aí. Aguardamos vocês e muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abração muito obrigado para todos. Tchauzinho. Até.